Agora você vai curtir mais um corte do Arquibancada Tricolor. Então, ó, deixa o seu like, já se inscreva no canal, dê essa moral para o nosso trabalho e, claro, não perca nada do AT aqui no YouTube. Falando em fim de temporada, o Wendel, eu trouxe então que o São Paulo quer resolver antes do fim do Brasileirão. Mas tem dois nomes, Nick, duas situações que tem o São Paulo, que vive hoje o São Paulo, que eles querem resolver antes do final do Campeonato Brasileiro, que são, né, desculpa, após, né, o fim do Campeonato Brasileiro, que são Rafinha e Luiz Gustavo, dois jogadores aí então que estão em fim de contrato, e o São Paulo discutirá suas renovações contratuais após o fim da temporada. Por parte do São Paulo, existe interesse. Então, o São Paulo, caso eles queiram ficar, ele deve ofertar, então, mais meses aí de contrato. Mas eles esperam as próprias definições deles mesmos, né? Então, pós-campeonato, eles vão pensar com seus empresários, família, tudo mais, e aí passam, então, a decisão ao São Paulo, e aí o São Paulo tenta negociar dentro dos moldes que ele acredita que sejam viáveis, né? O Rafinha tem assim, bastante convite para, enfim, ser auxiliar técnico, um cara que siga trabalhando aí em outra função, dirigente, até fala-se do Rafinha, mas ele é um jogador que, pelo que eu pude apurar, Nick, deve renovar até o final do Paulistão, então ele deve estender mais um estadual, porque ele entende que é um proporcional, entre aspas, ao que ele perdeu nessa temporada por lesão, então ele pode ficar aí até o final do Paulistão. O Luiz Gustavo ainda tem uma definição própria do atleta, que o São Paulo está num processo aí de espera, está num impasse, entre aspas, para resolver a situação do jogador. Então, Rafinha e Luiz Gustavo terão uma solução após o final do Brasileirão. E aí eu te pergunto, Nick, daria para pensar em renovar com algum desses dois? Acho que são situações bastante diferentes. O Rafinha, eu acho que esse ano já mostrou uma queda técnica muito grande. Teve a questão das lesões que ele teve, principalmente a primeira lá na estreia da Libertadores contra o Talheres, que dificultou bastante. Ele ficou quase 3 meses parado. Para um jogador da idade dele, pesa bastante. Não questiono a importância dele para elenco, para liderança, tanto que ele recebe vários convites. Acho até que o próprio São Paulo, de repente, deveria fazer um esforço para ele ficar ali, ocupar algum cargo para fazer o meio de campo ali entre diretoria, comissão técnica e os jogadores. Ele tem realmente uma liderança muito grande sobre o elenco, e acho que uma liderança positiva, porque a gente não vê tanto se falar em panela, em coisa que tinha há pouco tempo atrás no São Paulo, né? Agora, dentro de campo, eu acho que talvez a conta não feche, né? Eu não sei exatamente quanto é o salário do Rafinha, mas imagino que não seja tão barato, e acho que ele seria um jogador ali de composição de elenco. Não vejo o Rafinha como titular mais para o ano que vem, com 40 anos, para um time que joga no estilo de jogo como o Zubeldia gosta, mais agudo, né? Então, acho que essa situação do Rafinha, talvez eu só renovaria também até o final do Paulista, para de repente fazer uma transição com algum moleque ou com alguma nova contratação que venha a ocupar o lugar dele. Já o Luiz Gustavo eu vejo um pouco diferente, cara. Acho que o Luiz Gustavo, esse ano, ele foi muito comprometido, principalmente fisicamente, porque o São Paulo perdeu todos os volantes, né? Perdeu o Alisson, perdeu o Pablo Maia, e o Luiz Gustavo, que viria para ser uma opção no elenco, acabou tendo que jogar todas, né? O São Paulo ficou muito tempo sem primeiro volante, e agora contratou o Santiago Longo, mas que inexplicavelmente não é nem relacionado para os jogos, né? Jogou um jogo lá e foi esquecido. Então, o Luiz Gustavo, eu acho que a queda técnica que ele teve, e principalmente a falha, algumas falhas individuais que ele acabou tendo, infelizmente, num jogo tão importante como aquela volta contra o Botafogo, eu acredito isso muito à questão da dificuldade física que ele teve. Ele, na idade que ele tem, na posição de volante, não é um jogador para jogar todas as partidas. Mas, infelizmente, com as lesões do Pablo e do Alisson, ele se viu na necessidade de jogar, porque a diretoria acabou demorando muito para trazer uma opção. Lisieiro chegou e aí já machucou, demorou para vir. O Santiago Longo, assim como eu falei, Bobadilha e Marcos Antônio não são jogadores que possam cumprir essa função. Então, eu acredito até a queda física e, consequentemente, técnica do Luiz Gustavo muito a essa questão de ele ter sido utilizado demais, forçado demais. Mas dentro de campo, cara, para mim, ele deu conta do recado. É claro que é um jogador com estilo diferente do Pablo e do Alisson, porque já tem mais idade, não tem a mesma intensidade, mas eu acho que assim, se o São Paulo for se desfazer do Luiz Gustavo, porque o Pablo vai voltar, a gente não sabe qual vai ser a condição de volta do Pablo. Se o Pablo voltar, até quando ele fica com essa necessidade de vender, né? Então, assim, eu abri mão do Luiz Gustavo, imaginando que depois a gente põe outro lá, meio que não tem outro primeiro volante.
Ah, o Luan vai voltar do Vitória. Será que o Luan vai ser aproveitado? Teria a possibilidade de Luan, o próprio Santiago Longo tá por empréstimo, não joga, né? Então teria... então, teriam outras opções. Eu tô de acordo com esse seu pensamento. Eu acho que o Rafinha, né, primeiramente, assim, pensando nessa sequência, acho que até o final do Paulistão faz sentido, né, Nick? Até porque a gente vai ter aí pré-temporada na Flórida, vai ter Paulistão, então vai ser importante ter uma variação, ter uma rotação grande de elenco. Acho que seria interessante ter ele aí por mais 3 meses, 3, 4 meses que seja, e aí sai pela porta da frente, sai por cima, beleza. Acho que não é um cara que, assim, prejudica, ele não vai ser forçado a jogar em certas posições, e acho que hoje, dentro do que a gente tem de característica, ele na esquerda, para mim, né, que ele já fez essa função aí em outros times, jogou no último jogo, ele foi bem também, para mim até uma amostragem melhor do que o Patrick apresenta, por exemplo, então acho que é um jogador que até o final do Paulistão pode ser interessante. O Luiz eu não renovaria, acho que a gente poderia buscar outras peças aí dentro do próprio elenco, né? Então, Negruti, né, que o chat também menciona que é um cara que não tem minutagem, Santiago Longo, que tem mais 6 meses aí de contrato, o próprio Luan, né, que tá voltando aí também, são nomes que a gente pode pensar, de repente, em oportunizar para não ficar com mais um ano aí, porque o Luiz Gustavo não renovaria por 3 meses, por exemplo, né? Então, assim, você colocar que ele é um jogador que ficaria por mais uma temporada, por mais 2 temporadas, eu particularmente não vejo sentido, tá? E aí é uma decisão pessoal dele também, o São Paulo também buscará jogadores, então, claro, lateral esquerda, lateral direita, se tratando do Rafinha, mas é um jogador, então, que tende a renovar até o final do estadual, Nick. Então, eu acho que são jogadores aí que o São Paulo, acho que faz bem também você adiar uma definição, né? Você buscar uma definição após o fim do Campeonato Brasileiro, acho que faz sentido. Pô, não precisa forçar para você renovar por agora. O São Paulo, por exemplo, tentou antecipar, quando a gente estava bem na Libertadores, uma renovação com o Luiz Gustavo naquele momento. Acho que para aquele momento, Nick, não precisava também você apresentar essa oferta. Acho que a coisa rolou da forma que ela tinha que ser, né? Com o pé no chão, espera acabar o campeonato, deixa os caras conversarem com empresário, família, mulher que decide muita coisa também, é para todo mundo, né? Então, assim, deixa conversar e ver o que acontece, ô Nick. Não, é o que eu falei, cara. Eu acho que ele. Você trouxe algumas opções de compor o elenco para o lugar do Luiz Gustavo, mas nenhuma dessas opções são certeza de entregar o futebol que ele entrega. Entendeu? Então, o meu medo é só esse. Você se desfaz de um cara que tem uma liderança, um cara trabalhador, um cara sério e que pode ser importante ao longo do ano para trazer 3 apostas. Né? O Luan, que há muito tempo não jogava bola e agora está tendo uma sequência no Vitória interessante, pode voltar e de repente ser aproveitado. O Negruti, que está esquecido até no próprio Sub-20, nem titular do Sub-20 ele é mais, não sei, sumiu completamente do mapa. O Ibali, que também nunca fez um jogo de profissional, que está emprestado para a Inter de Limeira. O Santiago Longo, que veio por empréstimo. Provavelmente o São Paulo não vai comprar ele, porque nem jogou praticamente, né? A menos que tenha alguma reviravolta. O Pablo Maia, que há quase um ano não joga futebol e a gente não sabe como vai voltar e por quanto tempo ele ainda vai ficar no São Paulo antes de ser vendido. Então, tudo isso eu falo, pô, vamos se desfazer de um volante que, bem ou mal, deu conta do recado, que talvez só estourou na parte física, porque teve que jogar todas. E aí a gente fica sem ninguém na posição. Aí tem que jogar Marcos Antônio e Alisson como dupla de volante sem nenhum marcador. Eu acho muito arriscado. Uma outra discussão que eu vejo muita gente falando que eu concordo, mas vai usar o Luiz Gustavo para compor elenco com o salário que ele tem? Aí eu já começo a concordar, porque a minha tese aqui... Esse é meu ponto também. Isso, justamente, aí eu acho que é uma outra discussão. A minha tese é, esportivamente falando, eu não abriria a mão do Luiz Gustavo porque a gente não tem nenhuma peça da confiança que ele traz para o time. Então eu acho importante ter o Luiz Gustavo no elenco para quando precisar. Não para jogar todas, não para ser titular absoluto, etc. Mas para revezar com o Pablo, para entrar num jogo, de repente, como um terceiro zagueiro pelo lado esquerdo, né? Um jogo que a gente precisa, de repente, numa bola aérea. Ele fez vários gols esse ano em jogos importantes pelo São Paulo. Para compor elenco, eu acho, nota 10. Agora, o custo-benefício de você ter um jogador como ele para compor elenco, para não ser um titular absoluto, pelo salário que ele ganha, é uma segunda discussão. Para ele ganhar, sei lá, 700, 800 pau e jogar alguns jogos, algumas coisas, ser útil, meramente útil, como eu estou propondo aqui, eu acho que é uma conta que não fecha. Então, acho que o São Paulo precisaria, acima de tudo, se quer ficar com ele, adequar o salário do Luiz Gustavo à importância que ele vai ter dentro do elenco.
Não, para mim, não vai ser um titular absoluto e, portanto, não faz sentido que ele ganhe um salário de titular absoluto, entendeu? Então, são esses mais ou menos os meus pontos. Espero que você tenha gostado de mais um conteúdo do Arquibancada. Isso aqui é só um trechinho. Para você assistir tudo e participar, vai no ao vivo, clica nos links aqui na descrição.